Para que você entenda o meu pensamento, eu vou contar 3 ilustrações para a gente fazer assim um quadro geral, para você de repente sintonizar com aquilo que eu refleti para esse nosso momento de hoje. A primeira história que eu vou contar seria de um pastor. Eu vou chamar esse pastor de Jorge, só para você se apegar a um nome. Ele sempre foi uma grande potencialidade. Todo mundo que via esse garoto pregar quando tinha lá seus 25 anos dizia: esse rapaz vai revolucionar o Brasil, vai revolucionar as igrejas brasileiras, vai ser um pregador do fogo, vai ser um pregador, sabe, da Bíblia, da palavra, vai converter os corações. Ele era uma potencialidade grande, mas ficou ali preso de alguma forma alguns anos numa estradazinha que era meio difícil, tortuosa de crescer, mas estava lá batalhando. Cada dia ele ficava assim um pouquinho melhor, mas algo subiu no seu coração, subiu na sua vida, na sua mente, nos seus olhares, e ele começou a pensar assim: rapaz, se eu usasse toda essa minha potencialidade que todo mundo diz para ganhar dinheiro, para não depender dessa estrutura às vezes que fica me barreirando, talvez eu possa ser uma pessoa muito mais capaz, muito mais feliz, muito mais próspera, com muito mais condições de ajudar minha família. Então ele pensou: vou ser bivocacionado, eu vou atuar na igreja metade do período e na outra metade eu vou montar um negócio. Uma venda de coxinha, né? Que eu tinha esse sonho, né? Vamos supor que fosse uma venda de coxinha. Aí a pessoa botou lá uma loja, venda de coxinha tal, e tá ali massa e fornecedor e gente, e atraindo, e ele tentando e dizendo: rapaz, eu sou uma promessa, eu sou capaz, eu sempre tive ideias maravilhosas, por isso eu vou fazer isso dar certo. E ele tenta, e de repente ele percebe: rapaz, sabe por que tá me prejudicando aqui? É porque eu tenho que dividir meu tempo com a igreja e com o negócio. Se eu tivesse 100% do meu tempo num negócio, ia dar certo. Então ele começa a sair da igreja, pede dispensa, se afasta, fica lá um tempo, passa assim 10, talvez 15 anos, e ele não conseguiu levar aquela loja de coxinha muito para frente, muito mais do que assim, vender o almoço para comprar o jantar, entendeu? Sempre tá empatando, sempre o próximo ano será o melhor ano, né? Sempre, não, mas agora vai, agora que eu consegui esse negócio, vai. Aí fez uma sociedade com o cunhado deu problema com ele, foi a confusão, saiu devendo, mas quando eu pagar essa dívida do cunhado vai dar certo. Aí ele foi pro culto. Lá seus 15 anos depois, estava lá perto dos 40, aquela crise dos 40 ali, né? Aquele momentinho que a gente tem aquela crise dos 40. Aí ele vê um novo jovem na igreja pregando, forte, vigoroso, cheio das ideias. Aí a sua própria esposa, as pessoas do lado dizem: rapaz, tu viu esse rapaz? Rapaz maravilhoso, rapaz bom, rapaz dedicado, esse rapaz vai pra frente. Aí o seu Jorge, pastor Jorge, sente um ciúmezinho, sente uma comichão. Ele não chama de ciúme não, mas ele sente, sabe? Ele fica assim: mas nem tô vendo essas coisas todas nesse pastor aí, né? Na minha época eu falava muito mais coisas que ele tá falando, né? Começa a sentir assim ele pensa assim: rapaz, quer saber? Se eu não tivesse abandonado esse meu cargo há 15 anos atrás, se eu não tivesse me enveredado para essa loja de coxinha que nem foi para frente direito, se eu não tivesse achado que eu era muita coisa, que a minha inteligência ia fazer, ia acontecer, e eu ia vender para todo mundo, abrir 15 filiais aqui em Fortaleza, como é que será que eu estaria hoje como pastor? Será que eu teria sido um pastor poderoso em palavras? Será que eu teria estado numa igreja grande? Será que eu teria sido chamado para outro estado mais populoso? Será que a minha pregação estaria mais afiada? Eu acho que eu talvez perdi a oportunidade de ser o melhor pastor que eu poderia ser, de causar imensas transformações, porque se eu não tivesse parado, eu teria sido muito melhor. Como teria sido minha vida se eu não tivesse parado? Você conhece o seu Luciano? Sempre tem um seu Luciano perto da gente, né? Ele é um rapaz, hoje, lá pelos seus 45, 50 anos, talvez até, vamos supor, mais velho, 55 anos a 60 anos.
O problema é que ele casou muito jovem. Se envolveu muito jovem, teve filho muito jovem. Em determinado momento da sua vida, começou a achar que o que atrapalhava a sua vida era o casamento, era uma esposa que não estava sendo parceira, vivia enfurnado dentro da casa da família, não dava mais carinho, não dava mais atenção. Começou os seus olhos viajantes, olhando assim lá para uma moça dentro do trabalho. Começou a se cansar da vida. Minha esposa não topa fazer nada, tudo acha ruim, tudo é complicado. Essa nova moça estava me chamando assim para viajar, para fazer umas coisas legais, para se divertir. Estou sentindo falta desse romance. Aí foi, deixou a esposa, foi uma confusão, os filhos brigados, todo mundo brigado, aquela separação de bens, e aí chororô para lá, chororô para cá, sempre uma tragédia grande. Aí o seu Luciano foi viver esse relacionamento, né? A outra já tinha uns 2 filhos também, né? Que não era filho dele, era filho da outra. Aí se juntou lá com ela, viveu, viajou 2 anos. Foi legal 2 anos. Depois esfriou também, sabe? Não teve aqueles carinho todo, não dá para viajar toda hora, tem que cuidar do dinheiro. E ele tem que estar tendo que pagar a pensão dos filhos da primeira e ao mesmo tempo ter que ajudar na casa dessa daqui. Não sobrou dinheiro para viajar mais não, só para, né, trocar os pneus do carro, mas não dá para comprar um carro novo. Começou a ficar confuso a vida. Quando era no Natal, não dava para o filho de lá vir para sua casa porque estava com a outra, e os filhos dessa ia para casa do pai, ele acabava ficando sozinho com a moça, mas não era mesmo Natal de sempre. Os familiares já não se conversavam como se conversavam antes, as vidas vão se afastando, ele sente falta dos filhos. Mas os filhos já não estão mais presentes todo dia com ele, porque era fácil conversar com esses filhos quando você estava todo dia em casa. Agora que você está longe, só vê o filho de vez em quando. E esse filho teve uns netos. Mas quando foi que ele viu a última vez que ele viu os netos? Faz 2 meses, ó, porque é difícil, porque ele mora na casa da outra, é difícil, a mãe mora na casa. Rapaz, confusão. Não é? Rapaz, aí ele começa a perceber que está envelhecendo. Os filhos da nova estão indo lá, crescendo, vivendo a vida dele. Os filhos dele, ele nem está se relacionando muito. Ele já acabou esse fogo todo que ele tinha, no trabalho também não está mais trabalhando tanto. Ele queria ter companhias na vida, uma família cheia, uma casa cheia, mas cadê essa casa cheia? Ele viveu a aventura que ele queria ter vivido, mas não colheu uma casa cheia de pessoas, de netos, e todo mundo se relacionando, todo mundo junto, todo mundo vibrando. Separou as famílias, e as famílias se distanciaram pelo próprio distanciamento natural que acontece quando essas coisas acontecem. Ele está vendo que está envelhecendo meio sozinho. E nem está tão legal assim nesse novo relacionamento. Ele começou a pensar, rapaz, sabe de uma coisa? Se eu não tivesse me separado, se eu não tivesse me distanciado, talvez hoje eu pudesse estar com meus filhos, com meus netos, todos reunidos aqui na mesa de Natal, fazendo uma grande ceia, podendo ensinar a eles, ensinar futebol, fazer um negócio legal, um movimento legal. Mas eu estou cada dia mais ficando mais sozinho. Se eu não tivesse me separado, se eu tivesse aguentado, se eu tivesse transformado, se eu tivesse mexido, se eu tivesse ajeitado o que estava ruim, não tinha ficado melhor? Hoje eu estou mais pobre porque eu tive que dividir minha renda por todo lugar, acabei gastando o que eu não podia para tentar aproximar todo mundo, não consigo, sei lá, eu acho que se eu tivesse continuado vivendo aquela vida, minha vida seria outra e talvez hoje seria um pouco mais feliz. Se eu não tivesse parado, se eu tivesse continuado, se eu não tivesse me separado, a outra vida que eu teria vivido talvez fosse uma vida mais agradável. Tá conseguindo compreender? Eu vou contar mais uma história para a gente fixar bem. Você conhece a Dona Roberta? Dona Roberta sempre quis se provar na vida. Eu tinha um pai que dizia que ela deveria ser dona de casa, que não deveria pensar muito em trabalho, e ela só na revolta, só porque não queria obedecer esse pai, disse, rapaz, você vai ver que eu vou ser a melhor profissional do mundo. Aí ela fez uma faculdade. Aí tentou trabalhar, tentou ir, tentou acabar, tentou fazer, mas não gostou muito e se casou e teve um filho. Mas tentar conciliar essa vida profissional com a vida de casa foi meio difícil para ela. E ela estava com angústia que não gostou do que fez e ela tinha condição, ela fez uma segunda faculdade. Aí na segunda faculdade fez, tentou, foi atrás e acabou que também não gostou muito, não se envolveu, não conseguiu se entregar no mercado de trabalho, estava tentando cuidar dos filhos, os filhos estavam crescendo, e ao mesmo tempo aquela pressão de ter que provar que ela podia ser aquilo que diziam que ela não podia ser, ela fez uma terceira faculdade. Essa aí tinha condição, né, de fazer a terceira faculdade. Aí fez a terceira faculdade e tal, chegou 45 anos, 50 anos essa mulher chegou, nunca conseguiu se firmar bem numa profissão.
porque também nunca se adequou, nunca se encaixou e nunca se sentiu plenamente resolvida nessas coisas que ela estava buscando fazer. Certo dia ela começou a ter uma consciência. Rapaz, sabe o que eu queria ter feito mesmo? Eu queria ter cuidado dos meus filhos, porque eu sou uma mãe. Eu sou uma mãe no coração. Eu comecei a pensar qual seria a minha vida ideal. A minha vida ideal seria cuidar dos meus filhos em tempo integral. E eu tinha condição de fazer isso. Ela tinha condição de fazer várias faculdades e tinha condição de ter ficado em casa cuidando dos filhos. O marido, o pai, uma herança, deu essa condição para ela. Não sei como ela tinha condição. Mas porque ela teve que se provar para outras pessoas, porque ela teve que dizer para a sociedade que ela tinha que ser vitoriosa, porque ela teve que, provar que podia ganhar muito dinheiro nessa vida, ser uma grande profissional, ela fez a carreira que os outros queriam que ela fizesse. Ela se enfrentou nessa sociedade para mostrar que ela podia, numa revolta que só ela perdeu. Quando no fim da vida, os filhos tudo grande, ela pensou que poderia ter vivido muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais fácil, se tivesse desde o princípio aceitado quem ela era. Ela olhou para trás e pensou assim, rapaz, se eu tivesse desistido de todo esse estudo, toda essa correria, toda essa aflição, que nunca me levou a lugar nenhum, porque no fundo eu não queria aquilo, eu teria sido muito mais feliz com paz de espírito, cuidando da minha casa, porque eu tinha essa possibilidade, e essa possibilidade é que falava meu coração. Fui tentar agradar os outros, acabei vivendo uma vida que eu não queria ter vivido. Ah, se eu tivesse continuado. Ah, se eu tivesse parado. Ah, se eu não tivesse me separado. Ah, se eu tivesse juntado. Como estaria a minha vida hoje? A vida que eu escolhi me deixou de ter uma outra vida que eu poderia ter continuado vivendo. Essas três histórias, de repente, parece para você que eu estou querendo falar sobre escolhas erradas, no sentido de que tudo que eu estou enfrentando de mal hoje, ou tudo que eu perdi, foi culpa das minhas escolhas. Se eu tivesse feito escolhas melhores, eu teria sido mais feliz, eu não teria perdido um casamento, eu não teria perdido aquilo. Eu não estou querendo abordar o tema escolha. Não, pelo menos não nesse primeiro momento. Eu não estou querendo acusar a pessoa de ter tomado a decisão errada, porque eu posso também pensar essas mesmas coisas, se eu não tivesse parado, com situações onde eu não tinha escolha para fazer. Tipo, por exemplo, vamos supor que eu sou o pastor Jorge, mas a minha igreja era de 10 pessoas. Eu não tinha como me sustentar com aquela igreja e minha família morreu, meu pai morreu, ele tinha um açougue, eu tinha 25 anos, toda a minha família dependia daquele açougue, eu tive que parar de trabalhar como pastor para dar suporte à minha casa, servindo no açougue, cuidando do açougue para que meus irmãos, minha família, minha mãe pudessem ter o que comer. E daqui a 15 anos eu olho para trás e penso, eu era um pastor muito bom, eu era um pastor assim com chamado, eu era um pastor que tinha um futuro muito grande. Se eu não tivesse que ter trabalhado aqui nesse açougue. Então eu posso também retirar a questão da escolha, da decisão, como se fosse uma questão da vida. De fato, a vida faz uma bifurcação às vezes, que a gente olha para trás e pensa que poderia ter sido muita coisa que não foi. O mesmo, sei lá, o seu Luciano. Vamos supor que ele era um marido que não pensou em sair de casa. Ele era um marido fiel, que ele era um marido que queria ficar casado o resto da vida, que queria ter tido os filhos e os netos bem juntinho todos os dias na sua casa. Mas acontece, o que aconteceu? Foi a sua esposa que saiu de casa, foi a sua esposa que não queria mais ele, foi a sua esposa que quis viver uma aventura, foi a sua esposa que lhe abandonou, e ele não tem culpa disso, mas ainda assim ele olha para trás e pensa, se isso não tivesse acontecido, não foi culpa dele, ele não escolheu, e no entanto, a mesma culpa está no seu coração de não ter vivido o que achou que deveria ter vivido. Vamos supor então também a dona Roberta, vamos supor que ela não tinha opção, ela não tinha dinheiro e ela teve que trabalhar de 3 turnos, pegando ônibus e lotação. Praticamente os filhos foram criados pela irmã, os filhos foram criados por uma tia, os filhos foram criados por uma avó. Ela queria ter sido mãe, mas ela não tinha condição. Não foi uma escolha, foi uma imposição da vida. Mas isso tira a culpa, porque não foi uma escolha? A culpa continua lá de que ela poderia ou ela queria ter sido uma mãe maravilhosa que vivesse para os filhos, mas passou a vida e não conseguiu ver esses filhos crescendo.
E se eu não quero falar de escolhas, de autorresponsabilidade nesse momento, pelo menos não nesse momento, o que eu estou querendo dizer então? Eu estou querendo falar com vocês sobre a culpa, o sentimento de culpa. Seja porque eu escolhi, seja porque a vida me direcionou para um lado. Eu sinto, ao longo dos anos da vida vão se acumulando, eu sinto que eu deixei de viver uma vida que me parecia muito boa, que me parecia cheia de frutos, que me parecia muito abençoada, que me parecia que teria sido o melhor futuro que talvez eu pudesse ter tido. Por causa de uma necessidade, por causa de uma escolha, eu vivi outra vida, com outros frutos, com outros finais, com outros resultados. Mas me traz uma culpa não ter vivido aquela, ter vivido aquela perda, ter vivido, sabe, sem desenvolver aquela história do passado. Eu olho para trás e penso, se eu não tivesse parado, eu poderia ter vivido várias vidas que não vivi, e as vidas que eu não vivi me pesam com uma culpa. Eu falo essas histórias, eu estou conversando com vocês, o meu público na internet, eu sei aí, eu conheço um pouquinho quem é você por causa dos dados que eu tenho do canal. Eu sei, meu amigo, que a maioria das pessoas que me escutam tem de 35 anos para cima, chegando a 60. Esse entre 35 e 60 anos é um público adulto, ali 50, ali 45, tá cheio de gente me escutando. Dizem que todo pastor tem mais ou menos o alcance com pessoas de 10 anos mais nova que ele e 10 anos mais velha que ele. Geralmente junta um público mais parecido com a sua faixa etária. Eu tenho 45, então tenho um público até 55, 60 e até 35. Então o grosso do canal é vocês. E vocês começam a compreender o que eu estou dizendo. Muita gente de 20 anos e 19 tem dificuldade de entender isso. Às vezes entende conceitualmente, mas não entende na pele, na experiência, na prática. Porque quanto mais anos a gente vai acumulando na vida, quanto mais, sabe, vida a gente vai vivendo, quanto mais a vida para trás a gente tem, né? E quanto menos vida para frente a gente tem, mais a gente percebe o peso das nossas decisões, o peso da escolha, o peso da bifurcação daquele caminho que fez a sua vida indo. E você percebe que toda essa vida aqui, que foi mudada aqui por causa de uma curva que você fez ou porque aconteceu, deixou de ser vivida. E são poucas pessoas que eu encontro que não tenham uma grande culpa carregada por algo que não viveu, por algo que não foi, por algo que não realizou, por uma vida que não viveu. Coisas até muito simples. Olha, eu me culpo por não ter sido o pai que eu deveria ter sido, porque trabalhava muito, porque precisei me dedicar e meu filho cresceu praticamente sendo criado só pela mãe. Eu tenho uma culpa de não ter sido esse pai. Hoje eu percebo quão falta fez a minha presença lá no lar, a minha presença com ele. Eu vejo que ele tem uma série de dificuldades por causa da minha ausência. E o problema é que esse filho já cresceu, a vida já passou, não tenho como voltar atrás e resolver isso. Essa vida vivida não pode ser mais vivida. Então vocês compreenderam pelos meus exemplos o que eu estou querendo dizer. Existem vidas não vividas que me pesam com peso de culpa no meu coração. Eu vou trazer para vocês um texto bíblico que ele tem várias abordagens, eu já falei ele de diversas vezes, diversas maneiras, mas ele vai servir como tom, vai dar um tom para a gente fazer uma reflexão. Diz assim, ó, Lucas no capítulo 9, no verso 23 e no verso 24. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Presta atenção, vou ler só esse pedacinho de novo. Olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Eu amo esse texto. Esse texto tem 3 elementos que eu acho importantíssimo. Cruz, missão e perdas. Aquele que não perder sua vida, tome a sua cruz. Cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua missão. Esse texto vem depois que Jesus deixa muito claro qual é a sua cruz e fala que todos nós temos uma cruz para carregar dentro daquele universo das nossas missões, chamados, propósitos, mordomia cristã. Então temos uma missão, uma cruz e uma perda. A gente sempre pensa na cruz como aquilo que é a dificuldade de fazer a nossa missão hoje. Tipo, vamos supor que você é um pastor, seu Jorge.
Ele teria dificuldade de atender os irmãos, dos conflitos da igreja, de ter o trabalho todo domingo para realizar, das dificuldades, das oposições, as divisões dos grupos que acontecem na igreja que ele teria que mediar, e o salário mais baixo que ele teria, né? A dificuldade de gerir sua vida, a sua mulher ficou com câncer, alguma coisa aconteceu que ele tem que lidar. E ele diz, essa é a minha cruz, esse é o meu trabalho, esse é o meu peso e eu tenho que levar para fazer essa missão. Então, a gente sempre associa a cruz com algo inerente à missão, como se estivesse muito colado ali. O que eu estou fazendo gera dificuldade, essa dificuldade é meu peso, é minha cruz, ou é alguma situação adversa que aconteceu no caminho, como, por exemplo, um parente ficar doente, um gasto muito grande que você tem que fazer todo mês, algo que você tem que cuidar, que faz parte da sua vida, uma tia que tem Alzheimer, que você tem que sempre estar ali cuidando dela, porque ela ficou na sua responsabilidade e você não pode abandoná-la, ela é a sua responsabilidade, ela é a sua casa, ela é a sua missão, né? Então ela é a sua cruz também, ela é o seu desafio, é aquilo que você tem que fazer. Agora, poucas pessoas associam um peso de cruz o perder a vida. Cristo fala que é uma perda que vai acontecer quando você aceitar a sua missão em Cristo. Essa perda pode ser algo que é muito valoroso para nós. Você tem uma história, você tem uma vida, você tem um amor, você tem um apego, você tem um carinho pelo que você faz. E quando você diz assim, eu vou perder tudo isso por causa de uma missão que eu vou assumir e vou levar essa cruz também é o peso de ter deixado uma vida antiga. É o peso de perder para poder ganhar o reino. E essa perda às vezes vem como uma culpa. Uma culpa que muitos de nós vamos sentir ao longo da vida. Veja. Eu vou usar uma ilustração de um vídeo, de um filme de ficção. Esse filme não é realidade, não está na Bíblia esse filme. Ele é uma proposta de reflexão. Tem um filme bem antigo chamado A Última Tentação de Cristo. Esse filme era de VHS, era um VHS duplo que tinha nas locadoras para assistir, tinha que ter vontade, viu? A proposta dele é uma proposta que na época causou uma polêmica com a Igreja Católica e tal. Presta atenção, importante a reflexão, ele vai servir para a gente fazer essa reflexão. Ele abordava a seguinte premissa: e se Jesus, na cruz, na hora que ele for crucificado, ele tivesse ainda uma última tentação? Não teve aquelas 3 tentações no deserto, né? Ele tivesse uma última tentação. E qual seria essa última tentação? Ele estava lá na cruz, aí aparece um anjo que disse para ele, olha, você pode descer da cruz. Você não precisa morrer nessa cruz. Deus já está satisfeito com o seu caminhada até aqui. Sabe? Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você tenha uma vida agradável. Aí então Jesus desce da cruz, não morre, né, crucificado, e vai viver com Maria Madalena, tem um filho com ela. A Maria Madalena chega a morrer, então ele tem as crises de viver uma vida normal. Aí acaba se juntando com Marta e Maria na casa de Lázaro, casa de novo, tem vários filhos, vive uma vida ordinária, né? Assim, a vida comum, né? De um palestino naquela época, de um israelense naquela época. E aí chega num momentos finais lá, onde a Jerusalém está sendo atacada, no ano 70, aquela discussão toda, aquela destruição, né? Chega perto desse momento, ele encontra Paulo pregando sobre Jesus Cristo, né? Dizendo que a ressurreição de Jesus, a salvação de Jesus. E ele começa a olhar essa pregação de Paulo e diz assim, olha Paulo, esse Jesus que você está pregando sou eu e eu não morri na cruz. É como se ele olhasse assim, quem ele poderia ter sido, quem ele poderia, sabe, se a sua missão tivesse cumprida, onde ele estaria, né? Na boca de Paulo seria verdade, e Paulo estava mentindo porque na verdade ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma, ele estava vivendo uma vida comum. Quando chegou ali no final onde tudo estava sendo destruído, Jerusalém sendo destruída, ele começa a descobrir que tudo aquilo foi uma armação de Satanás para a vida dele. A última tentação, ele descobre que foi Satanás que disse para ele descer da cruz, que disse para ele ter uma vida feliz, que disse para ele renunciar a essa cruz, essa vida, sabe, tudo para ter uma vida feliz, sabe? Aí ele foi de volta e foi até a cruz, pediu para Deus crucificar ele novamente. Aí ele volta para o passado, ele volta para aquele dia que ele estava na cruz, né? Como se tudo aquilo fosse uma tentação que aconteceu na cabeça dele. Então ele aceita o seu sacrifício, fala está consumado e morre na cruz, como deveria ter sido desde o princípio. Eu acho fantástico essa reflexão que o filme propôs e eu acho maravilhosa. Sempre pensei nela, sempre achei ela muito interessante.
E eu queria aplicar não a Jesus, mas a gente, nesse sentido mesmo, de pensar, poxa, eu posso ter uma tentação, que é viver uma vida que está distante de um propósito de Deus para mim, na ideia de que eu serei feliz vivendo essa vida. E aí eu me afasto de um caminho de Deus, né? E acho que vou ser feliz. E quando se passam os anos, eu começo a ver o que eu poderia ter sido na boca de Paulo, né? O que eu poderia ter sido se a minha história fosse outra. Mas não fui eu que fiz aquilo, não vivi aquilo. Eu abandonei aquela história, porque fui tentar ser feliz. Aí Cristo fala pra gente, aquele que quiser me seguir, vai ter que perder essa suposta vida que vai fazer você feliz, para aceitar uma vida superior, uma vida melhor, uma vida, sabe, em Cristo, em Deus, cheia de propósitos e significados, a qual possui uma cruz também para ser vivida. Uma cruz que significa também essa perda. Por quê? Porque é impressionante a gente entender que não é só as dificuldades da vida, como Jesus teve com a morte de Madalena, né, nesse filme, outras dificuldades que ele pudesse na vida, mas é aceitar a perda. Aceitar que a minha vida não será todas as coisas para que ela possa ser um vaso moldado pelas mãos de Deus. Mas pode ser que você ache que eu estou falando de uma culpa de ter tomado a decisão errada, de não ter decidido pelo evangelho, aí eu senti uma culpa. Não é isso. Não é a pessoa é o filho pródigo que sentiu a culpa quando estava comendo com os porcos. Esquece essa ideia. Porque da maneira como eu estou falando e conhecendo a vida de pessoas que ficam mais velhas, eu não conheço quase ninguém que não carregue uma culpa. Seja a pessoa tendo tomado atitudes ruins na vida, e ela carrega uma culpa porque tomou atitudes ruins, como pessoas que assumiram missões honrosas, que assumiram a sua cruz, que viveram o evangelho, também possuem culpas de não ter vivido histórias. Parece que quanto mais nós vivemos, essa culpa é inerente a uma pessoa que vive muito. É que nem aquela história, né? Como fazer para não envelhecer? Para você não envelhecer, é só você morrer jovem. Porque quanto mais tempo de vida você vive, mais velho você fica. Então é inerente à vida o envelhecimento. Da mesma forma, é inerente à vida, quanto mais tempo você vive, tem algum tipo de culpa. Mesmo sendo bom, mesmo sendo ruim. Mas a proposta que eu estou falando do evangelho, e aí para isso você precisa aqui se concentrar comigo, e que eu acho que a proposta do evangelho é superior, porque a culpa não está vindo de uma vivência ao léu, à deriva, pelos ventos soprando, por decisões à toa. Não. A culpa, ela vem, ou pelo menos a culpa de perder essa vida, de uma decisão consciente por algo superior. E essa é a beleza do evangelho. De todas as formas, eu acredito que as pessoas que ficam mais velhas vão se encher de culpa no coração. Aí você pode dizer, mas tem que perdoar, tem que... Enfim, essa é outra questão. Mas vamos se encher de culpas de vidas não vividas. Mas a proposta do evangelho é, você fez uma escolha consciente de perder uma vida vivida de uma forma para viver uma outra vida na qual você entende que você vai ter sua cruz, como todo mundo vai ter, de ter essa vivência, mas em prol de um projeto, de uma missão cheia de significados em Deus. E essa escolha, ela é superior porque você não está escolhendo apenas uma decisão ao léu da vida. Você está escolhendo pelo infinito, pelo absoluto, pelo eterno, por aquilo que tem mais valor existente, que é Deus. E quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, né, naquilo que é o maior e o mais absoluto e mais precioso de todas as coisas, o que vai acontecer? Essa escolha vai ganhar valor, vai ganhar significado, vai ganhar potência. E quando eu chegar lá na frente na minha vida, eu vou poder dizer, olha, eu talvez tenha muitas culpas de coisas que eu não vivi, mas o que eu escolhi viver de forma consciente e o que eu escolhi perder, eu estou em paz com essa escolha. Por quê? Porque aquilo que eu vivi, a missão que eu tive em Cristo e ter, sabe, carregado essa cruz, guardado a minha fé, sabe, cumprido o propósito e a carreira, me deu muito mais valor, me deu muito mais sentimento de completude do que a perda ou a culpa que eu sinto de ter deixado uma outra vida para trás. Então, o importante não seria ficar prestando atenção se você tem uma culpa ou não. Seria você perceber se a escolha que você fez hoje em Deus, ela é tão valiosa e tão importante que valeu a pena tudo que você perdeu para viver essa escolha.
O apóstolo Paulo tem isso muito firme no seu coração. O apóstolo Paulo sempre foi um judeu de coração, de empenho, de dedicação. Ele era muito forte nesse sentido. Ele era alguém que amava o seu povo. E quando ele se converteu, ele foi chamado para pregar aos gentios, para o povo fora do povo judeu. E aqui você vê uma certa perspectiva de crise. Talvez você pense, não, você vai falar que ele tinha saudade da vida dele no judaísmo, onde ele fazia um bocado de coisa da maldade. Não estou falando isso. Eu estou falando que ele sentia vontade de viver uma vida em Jerusalém, pregando aos judeus, salvando os judeus, transformando a sua cultura judaica. Mas o chamado que Deus tinha para ele era sair para pregar às nações, aos reis e aos gentios. Então ele teve que desenvolver seu ministério fora de Jerusalém, fora da pregação aos judeus. E talvez isso causou nele a perda da vivência de ter uma vida voltada para o povo judeu, para até agora ter uma vida voltada, que era a sua cruz, para o povo gentio. Em determinado momento ele fala da seguinte forma, olha, Romanos 9, no verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Então a gente percebeu, Paulo teve que perder uma vida para viver outra que tinha a ver com a sua missão e carregar essa cruz. E nessa cruz carregava também a tristeza e a culpa de não ter podido viver com o povo judeu, o povo de Israel e a história que ele queria ter vivido lá dentro. Nem sempre é uma coisa ruim que eu estou dizendo, como uma separação, um negócio. Não, às vezes é uma vida que poderia ser boa também. Mas Deus te chamou para um outro lado. E aquela vida que poderia ser boa pesa na sua consciência como uma tristeza, porque você gostava daquele povo, você gostava. Você já pensou, vamos supor, o seu Jorge, um pastor. Ele trabalhou numa igreja 15 anos, certo? Amava aquele povo, trabalhava com aquele povo, achava lindo aquele povo, conhecia cada pessoa daquele povo. Um dia ele foi chamado para outro estado, para outra igreja. Sentiu no coração que era de Deus. Ele ia ir para outra igreja, mas não significa que ele não vai perder, não vai sentir, não vai ter tristeza no coração por deixar todo um povo que ele amava na sua cidade natal. Então, nem sempre uma escolha é porque você fez algo errado, é porque você está... Mas é um peso de uma vida que você está deixando, que é preciosa para você também para viver um chamado. Mas lá na frente, Paulo diz assim, olha só, em Filipenses 3, no capítulo 3, no verso 7, verso 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E é essa visão de Paulo que eu estou querendo trabalhar com vocês. Veja só, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. É o seguinte, quando você escolhe pelo absoluto, pela sua missão, por aquilo que é o maior valor que existe, que é a sua missão em Cristo, mesmo que ela tenha muitas cruzes, muita dificuldade, muito sofrimento para você viver aquilo, a sua certeza é que você sempre escolheu pelo melhor, você sempre escolheu pelo bom, você sempre escolheu por aquilo que há mais valor do que qualquer outra escolha. Então, a perda, aquilo que você perdeu, por mais que gere culpa, você considera que foi relevante ter perdido, foi importante ter perdido. E que embora gere uma tristeza, as alegrias que eu estou vivendo por ter escolhido esse caminho são preciosas demais e me ajudam a ter paz de espírito por ter tomado essa decisão. Dito isso, eu preciso fazer uma pergunta para você bem séria. Eu queria que você prestasse atenção, que essa reflexão, você não vai precisar fazer essa reflexão para satisfazer a vontade de ninguém, para prestar contas a ninguém, e ninguém vai estar julgando você nessa reflexão. Eu estou lhe dando carta branca para você fazer uma reflexão sincera na sua mente, no seu coração. Você não precisa me responder, você não precisa dizer para ninguém o que você pensou, mas você precisa se desarmar. Por que eu digo se desarmar? Porque todo mundo tem uma justificativa para ser como é. E você provavelmente tem muitas justificativas para dizer eu sou assim por causa disso, porque eu faço isso, porque eu sou bom, porque eu sou aquilo. Então você tem muitas explicações que dizem que você é uma ótima pessoa, beleza? E que todas as suas decisões são maravilhosas. E que você só poderia ser isso, isso é feliz, isso é legal.
Esse conjunto de justificativas é uma narrativa que a gente cria para poder ser feliz nessa vida e não ficar se culpando todo dia. Mas eu preciso que você deixe ela um pouquinho de lado agora, né? Deixa aqui um pouquinho de lado. Depois você volta e coloca ela de novo onde ela estava. O que você precisa pensar agora aqui comigo? Você precisa dizer o seguinte, com sinceridade, cavar na sua alma. Se eu vou viver uma culpa, mesmo fazendo coisas ruins ou fazendo coisas boas, é inerente de quem vive muito carregar um pouco de uma culpa por vidas não vividas. Se essa culpa vai chegar até a minha vida, certo? De alguma forma. As escolhas, essa é a primeira reflexão que eu tenho para você, presta atenção, eu vou fazer duas reflexões. As escolhas que você tem feito, como Paulo escolheu por Cristo, né? E viu que era lucro, né? Escolher por Cristo, a perda estava em paz com a sua decisão. As escolhas que você faz hoje, o caminho que você está trilhando hoje, seja porque escolheu esse caminho, seja porque a vida lhe empurrou para esse caminho, faz você ficar tranquilo com as culpas que você vai carregar no futuro? Talvez você não entendeu porque eu dei algumas voltas e você não compreendeu. Vou falar de novo. Você está vivendo um caminho de vida que, ao mesmo tempo, por causa das suas decisões, do caminho que você está trilhando, você vai ter perdas. Perdas de vidas que você não viveu. Mas o que você está vivendo hoje compensa tudo que você está perdendo? Quando você chegar no final da sua vida, e você tiver poucos amigos, que todo mundo que envelhece tem poucos amigos no futuro. É um processo de perda de gente, né? Envelhecer, cada dia tem menos gente perto de você. E você tiver só mais as lembranças da sua vida do que patrimônio, dinheiro, de outras coisas. Chegou no final da sua vida, você tem muito das lembranças, muito do seu legado que você construiu e os seus poucos amigos, né, e os seus familiares perto de você. Você vai estar feliz, tranquilo e em paz com as escolhas que fez? Vai estar tranquilo de dizer, a vida que eu não vivi, eu acho que foi importante eu não ter vivido, porque essa daqui foi a escolha certa que eu fiz para a minha história. Você vai estar tranquilo com essa escolha? Ou seja, o que você faz hoje era o que você deveria estar fazendo? O que você faz hoje tem valor suficiente para você dizer, vale a pena eu perder todas as vidas que eu não estou vivendo para viver essa daqui? Eu estou dizendo para você fazer essa reflexão sem a justificação, entendendo que ninguém aqui está lhe julgando, para você poder tirar daí um ensinamento, uma reflexão, uma crítica, ou um novo propósito muito pessoal. Entenda que ninguém vai ouvir seu pensamento, só você está pensando aí. E você pode tirar essa justificativa e pensar sério, eu estou feliz com o que eu estou fazendo? Eu vejo propósito nisso? Eu vejo significado? Eu vou estar feliz no futuro se eu chegar no final da minha vida com essa vida que eu estou vivendo, com tudo que eu não vivi? A segunda reflexão, agora que você já está me dizendo a resposta. Sim, Felipe, eu estou feliz com a escolha que eu fiz, certo? Vamos supor que você deu essa resposta. Então vamos fazer uma segunda reflexão. A escolha que você fez foi pelo absoluto? Foi pelo eterno? Foi pela a missão de Cristo em sua vida? Foi pelos propósitos divinos? Foi por essa vida espiritual, por esse tesouro celestial? Foi por Cristo que você escolheu? Porque, veja, não é qualquer escolha que faz a gente ficar em paz no futuro com as coisas que a gente perdeu ou em paz com essa culpa. É a escolha pelo absoluto, pelo aquilo que há de maior valor, pelo aquilo que há de maior precioso, porque o reino de Deus é como uma pérola preciosa. E o cidadão encontrou essa pérola em um campo, encontrou um tesouro no campo, foi lá, vendeu tudo que tinha, ou seja, perdeu uma antiga vida para poder comprar esse campo, comprar essa pérola preciosa. Veja, você encontrou uma pérola preciosa, que é a sua vida, e seu chamado, seu propósito, seu significado em Deus, que vale a pena vender tudo que você tem para viver essa realidade. É em Deus que você encontrou isso, porque pode ser que você tenha muitas ideias de felicidade. E veja, e nesse momento é importante você entender três coisas. Há três inimigos da sua escolha por Deus. O primeiro inimigo é a sua carne. Todo ser humano tem uma revolta fundamental.
é um serzinho dentro de nós, a nossa carne, a nossa vontade, a nossa cobiça pessoal, que milita contra os propósitos de Cristo. Por isso que não é uma coisa fácil carregar essa cruz, por isso que não é fácil perder, por isso que não é fácil seguir o evangelho, por isso que exige perseverança, por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso. Porque o natural é o ser humano ser que nem um Adão e dizer assim, rapaz, eu vou comer a árvore da fruta do bem e do mal, eu vou crescer Deus, eu vou seguir o meu próprio caminho, eu vou descer da cruz, eu vou viver para ser feliz, para fazer meu desejo, para ir atrás do que eu quero. E abandona essa cruz, abandona esse propósito. O primeiro inimigo que você tem é você mesmo. São a sua vontade doida que milita. Você mesmo sabe, meu amigo. Não tem ninguém lhe julgando aqui. Ninguém sabe o que você está pensando. Só tem eu e você. Eu estou falando com o seu consciente aí. Você sabe que muita coisa que você poderia ter feito na vida foi sabotado por esse serzinho cobiçoso dentro da gente. Que tinha coisa que era para tu estar muito melhor. Mas o serzinho cobiçoso meteu os pés pelas mãos, fez o que não devia e tu se lascou todinho. Precisa contar pra ninguém não, só eu e você sabemos. E eu nem sei o que você sabe, eu sei por teoria. Que esse ser cobiçoso se sabota. Sabota um casamento, sabota amizade, sabota ministério, sabota emprego, sabota, sabe tudo, comunidade. Sabota financeiro. Era pra tu ser muito mais rico hoje, não era não? Não era não? Pra tu ser muito mais rico hoje? Onde é que foi o dinheiro? Foi tu, o serzinho cobiçoso, aquele dia. Lembra daquele dia, no churrasco? Você conversou com um amigo, que você perdeu o dinheiro ali? Serzinho cobiçoso, revoltado, teimoso. A outra coisa que você vai perceber que milita contra esse chamado, esse propósito de Cristo na sua vida, é a ideia de que a própria vida tem a sua boa dose de ansiedade e angústia. Qualquer filósofo iniciante amador sabe disso. Olha, viver nesse mundo caído, nesse mundo doente, e agora mais do que nunca que a gente parece que está adoecendo com essa rede social, adoecendo com tudo, gente tomando remédio de todo jeito, é a confusão grande. Parece que não existe mais ninguém sem ansiedade. Viver esse mundo está sendo, sempre foi, e é angustiante, porque a gente não está vivendo no paraíso, a gente está vivendo num mundo caído, debaixo de condenações, né, da morte, de ter que trabalhar com sofrimento para poder se sustentar, né, as condenações de Gênesis. A viver essa vida é ver a injustiça, é viver o sofrimento. E mesmo que você escolha o caminho de Cristo, você ainda vai ter sua boa dose de dificuldade, a sua boa dose de problemas, a sua boa dose sabe, que vai fazer você ficar angustiado. E essa angústia, às vezes, não deixa a gente quieto. E às vezes, é ela que fica te atiçando. Você está num casamento bom, você está com a esposa boa, você está com filhos amáveis, você está no emprego legal, você está na faculdade certa, você está na igreja correta, você está no ministério certo, você está vivendo a vida que deveria viver. É só seguir a cruz, é só seguir o caminho, é só seguir adiante. Mas essa angústia fica dizendo, mas tem alguma coisa errada. Mas eu não estou bem. Eu não estou feliz, eu estou sentindo que eu estou completo, falta alguma coisa. E por quê? Porque você está vivendo num mundo caído, você ainda não está no céu. Você ainda não está vivendo um novo céu, uma nova terra, você não está com um corpo incorruptível, você ainda não atingiu a plenitude de Cristo. E é por isso que você sente essa falta ainda, é por isso que isso te consome, por isso que essa carne mexe com os teus sentimentos, mas você fica angustiado. Aí daqui a pouco você começa a se mexer onde não tem que mexer, começa a tomar decisão onde não tem que tomar decisão, e começa a fazer tudo ficar estressado, complicado, vai mudando, vai fazendo outras coisas, e quando tudo que você devia fazer era se aquietar, se acalmar, acalmai-vos, se acalmar em Deus. Então, essa angústia do homem, ela milita contra você. A terceira coisa que milita contra você é o próprio Satanás. Eu falei do filme, né, com a tentação de Cristo, mas a Bíblia é cheio de aplicações sobre isso, as tentações de Cristo, e você percebe, meu amigo, o cão atenta a gente. Ele aproveita a brecha da carne, ele aproveita
essa inadequação, essa angústia, ele aproveita a aflição da vida, ele chega com um prato bonito, né? Que nem Jacó chegou para Esaú: olha que meu prato de lentilha, é só você me vender a sua primogenitura, né? É só você. Você quer ser feliz, não? Desce da cruz, vai ser feliz. E fica esse demônio no nosso ouvido dizendo: e se você fizesse aquilo? E se você desse atenção para esse seu coração? E se você se distanciasse desse propósito? E se você não quer ser feliz? Então ele vai tentando, armando armadilhas para que a gente tropece e caia. Tudo para que a gente possa se desviar do caminho. E olha, quanto mais tempo a gente vive, um desvio do caminho vai se tornando uma bifurcação muito maior. E essa culpa de não ter vivido a vida que eu deveria ter vivido vai pesar muito sobre nós. Você precisa tomar a consciência de que viver a sua cruz, viver a sua missão em Deus, exige uma consciência, uma decisão, uma perda e uma cruz. É preciso que você entenda isso, porque você vai precisar tomar essa decisão todos os dias, de corrigir o curso, de evitar cair, sabe, no precipício, de mudar a rota quando não tem que mudar a rota, para que esse fruto lá na frente comece a ser visto, grandioso, alegre, para que você se sinta feliz. Você já ouviu falar da ideia dos juros compostos? A pessoa que está no banco, que pegou empréstimo, que gastou no cartão de crédito, que investiu na bolsa de valores, que botou no fundo de investimento, sabe o que é juros composto? É aquele negócio que você tem assim, ó, você investiu R$10, aí rendeu R$1, né? Vamos supor, né? Aí agora, no próximo mês, você tem R$11. Só que você vai ter juros sobre R$11. Aí daqui a pouco você tem 12, daqui a pouco você tem 15, daqui a pouco você tem 20. Quando vê, depois de 30 anos, você está ganhando um dinheiro grande, porque aquele dinheiro pequeno foi multiplicando, um em cima do outro, até se tornar uma coisa grande. Na vida, pensando na nossa vida, existe também esses juros compostos das decisões que a gente toma. Existe uma árvore que você tem que plantar, regar, esperar crescer. Não pode ficar trocando essa árvore de lugar para lugar, porque ela não vai frutificar. Você tem que plantar uma fé, um propósito, um caminho, e ficar regando esse caminho, cuidando desse jardim, até que ele possa chegar no momento certo, na estação apropriada e dar um fruto bacana para a sua vida. Por isso, para a gente alcançar os frutos de Deus, é preciso que a gente vença a nossa carne, que a gente vença essa angústia da vida, que a gente resista a Satanás, que ele fuja de nós, mas não só isso, que a gente persevere no projeto de Deus, até que ele frutifique de forma tal que a gente sinta alegria e prazer no caminho que a gente tomou. Vou dar uma ilustração pessoal. Na minha ilustração pessoal, eu espero que ela incentive você, ou você adapte para a sua vida como ela pode se encaixar. Eu e minha esposa, eu tenho um relacionamento muito legal com a Cíntia. E uma das coisas que eu decidi com ela, que eu sempre converso com ela, preste atenção nisso, é a minha experiência, mas você pode entender se ela se adequa a uma realidade diferente na sua vida. A minha experiência, eu tomei uma decisão com a Cíntia. Eu falei: Cíntia, eu não quero me separar de você. E a Cíntia também falou: também não quero me separar de você. Vamos ficar casados até ficar bem velhinho? A gente decidiu isso. É claro que isso é decidido lá no casamento, mas quando você tem que reafirmar esse propósito todos os dias. E eu falei: eu quero ficar casado com você até ficar bem velhinho. Sabe por quê? Eu não quero dividir o nosso patrimônio. Isso é um dos motivos. Eu não quero ter que separar, bota um patrimônio para você, outro para você, os filhos para um lado, os filhos para o outro, aí aquela confusão quando for Natal, aí tem que visitar os filhos da outra, os filhos do outro. Eu quero que a nossa família cresça junto, para que no futuro todo mundo se encontre no mesmo lugar, não precisa ficar dividindo o coração. Combinado? Combinado, a gente combinou. Então vamos fazer isso. Porque eu quero que a minha história seja testemunhada por você, e você testemunha a minha história, de forma que quando chegar no futuro, você saiba quem eu sou, saiba quem você é, eu saiba lembrar você de quem eu sou, e você sabe me lembrar de quem eu sou. Aí seja um testemunho da história do outro. Quem é que sabe toda a minha história? Minha esposa.
a gente se junte. Eu quero que a gente, sabe, e aí eu fui colocando várias coisas dessas pra gente sempre estar lutando. O dinheiro que nós juntarmos será nosso pra gente comprar nosso plano de saúde, porque os velhinhos têm uns planos de saúde caros, e se a gente não juntar agora, se separar, não, vamos juntar pro nosso plano de saúde. A gente faz isso. E isso é um propósito que eu tenho com ela, é uma cruz, é um chamado, é uma missão. Eu quero perder todas as outras vidas que eu podia ter a viver essa com ela. E isso, todos os dias, é uma perseverança, é um propósito, é uma escolha consciente pela vida que eu quero viver, para que as vidas que eu perca, eu esteja em paz com ela quando eu chegar lá na frente. Porque eu escolhi essa vida de forma consciente. Faça escolhas conscientes. Escolha pelo seu propósito, pela sua cruz, todos os dias, com perseverança, para que você chegue lá na frente com a árvore frutífera e possa ter paz quando pensar nas vidas que perdeu. Mas eu quero que você entenda que essa luta não é uma luta sozinha, porque parece do jeito que eu estou falando que é só a sua vontade perseverando. Não, você sabe que não é isso. É porque isso é outra pregação. É o Espírito Santo que nos consola, que anda com a gente, que nos dá visões, que nos dá direção, que nos dá capacitação, que nos ajuda a resistir no dia mal, que nos ajuda a perdoar, que sabe, que une o nosso coração, que produz um ser amoroso dentro da gente. E você já sabe essas coisas, eu não preciso ficar repetindo, tá certo? Por quê? Porque se a gente fala tudo, a gente não fala nada. Mas você sabe que Deus é o nosso ajudador, que o Espírito Santo está conosco, para que a gente possa lutar as lutas que Deus nos deu. E, como eu sempre digo, você me acompanha, se você lutar as lutas de Deus, é Deus que luta por você. Mas eu quero ainda trabalhar com vocês um último conselho. Esse conselho é um alerta. Eu quero que você abra a sua cabeça agora que eu vou dizer assim, rapaz, tem um alerta, tem uma sirene tocando. Cuidado! A gente sempre acha que a gente tem mais vida para viver do que realmente a gente tem. A gente nunca sabe o tempo da nossa vida e muita gente acha que tem todo o tempo do mundo para tomar as decisões que vão precisar tomar para viver a sua cruz. Lá na frente eu estou vivendo isso, mas lá na frente eu vou ser o que Deus quer que eu seja. Não, o alerta que eu tenho para você hoje é: escute isso, nem que seja pelos olhos da fé. Nós temos menos tempo do que achamos que temos. Entenda como se eu fosse para você hoje um Isaías e você é o rei Ezequias. O Isaías chegou para o Ezequias e falou: Ezequias, põe em ordem a tua casa porque você vai morrer. Essa doença que você tem é uma doença para a morte. O Ezequias ficou desesperado. Ele não sabia, ele estava achando que ia ter uma vida toda pela frente. E agora ele descobriu: vou morrer amanhã. E é assim que a gente descobre que a gente vai morrer, sabe? Ninguém descobre que vai morrer. Ó, você vai morrer daqui 20 anos. Não, você descobre assim, rapaz, você tá com a doença, você tem 3 meses de vida. Nessa pandemia, quantas pessoas você viu que eram amigas suas, companheiros seus, que morreram? Pessoas que estavam jovens ainda, que poderiam viver muito. Quantas pessoas você conhece? Por exemplo, meu irmão fala que tinha um grupo da sala dele, do colégio, que 3 pessoas já morreram. De todos os colegas dele, da sala dele, já tem 3 ou 4 pessoas que morreram. Meu pai tinha um grupo do seminário, meu pai tem 70 anos, 74. Ele tinha um grupo do seminário, um grupo da época das missões lá, e tinha várias pessoas. Já daquelas 20 pessoas, só 3 ainda estão vivas. Então a gente sabe que a gente pensa na cabeça da gente que a gente vai viver até os 95, mas às vezes você vai viver até os 50. Vai viver até os 60. E a gente acha que tem uma vida toda para viver, para fazer essa missão, para viver esse propósito, para viver o que Deus tem para nós. Mas às vezes não é verdade. Nosso tempo é muito menor. Então eu estou aqui, profeta Isaías, dizendo: olha, Deus falou que você ia morrer agora, mas você fez uma oração, você pediu, então Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Eu vou usar isso como ilustração. Eu não sei quantos anos você tem, mas vamos supor que a partir de hoje você tem mais 15 anos de vida como o rei Ezequias teve. Você tem 50, vai até 65, você tem 70, vai até 85. Isso não é profecia, isso é uma ilustração reflexiva. Você não ficar se tremendo, né, com medo. Mas é uma ilustração. Se você tivesse mais 15 anos, quais seriam as suas decisões para esses próximos 15 anos? Para que você possa viver o projeto que Deus tem para você e possa cumprir a carreira e guardar a fé. Talvez você pense: o que é preciso me arrepender logo?
Eu preciso pedir perdão logo. Eu preciso resolver minha vida logo. Porque eu não tenho mais tempo para perder com esse pecado, eu não tenho mais tempo para perder com essa vida falsa, eu não tenho mais tempo para perder com esse caminho torpe. Eu preciso voltar para o caminho de Deus, porque eu não tenho mais muito tempo para viver e eu quero ainda ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Talvez você tenha que pensar hoje, será que a vida que eu estou vivendo era a vida que Deus tinha para mim? Então qual é a vida que Deus tinha para mim? E aprender e conhecer essa realidade para você começar a tomar decisões certas, corretas nessa direção. Sabendo que o tempo urge, o tempo chama a tua atenção e diz, você tem pouco tempo. Quais são as decisões, os arrependimentos que você precisa fazer para você viver essa vida preciosa que Deus tem para você? Qual é a vida que você tem que perder? Qual é a cruz que você tem que assumir? Para que você possa seguir a Cristo e possa ter o teu tesouro guardado até o dia final. Essa é a palavra que eu tenho para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui. Como sempre, eu dou aquela oportunidade para você me abençoar como oferta. Hoje eu retiro todos os meus rendimentos aqui desse trabalho, desse ministério online pelo YouTube e pela vida de vocês. Eu sempre recebo um valor do YouTube, eu junto com essas ofertas que vocês me mandam e dá um valor certinho para me viver a vida. Por isso, eu agradeço a cada um de vocês. Tem gente que manda R$1, tem gente que manda 15, tem gente que manda 100, tem gente que manda 200. E aí vai juntando, dá um valorzinho legal, sabe? Que juntando com o dinheiro que vem do YouTube, minha vida fica tranquila, feliz e eu sou muito grato a todos vocês por causa disso. Quando vocês fazem ofertinha, você pode fazer pelo pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com, né, que é o meu Pix. Você tem a oportunidade de mandar ali um comentáriozinho nela, né, um negocinho para mim. Pô, escreva ali, mande para mim, que eu sempre leio o que vocês estão mandando, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos, pelo coração de todos. Se você quiser, me siga lá no Instagram, que é FelipeSeabra75. Também tenho colocado os cortes no nosso canal de cortes, né, que é o Felipe Seabra Clips. E também tenho colocado também o áudio desses cortes no Spotify, né? Tem o Spotify lá, você procura Felipe Seabra, tem vários áudiozinhos lá legais para você escutar. Tô colocando uns videozinhos também no TikTok, né? Tem lá Pastor Felipe Seabra no TikTok. Só pedacinhos de vídeos para você se divertir, para você se edificar, para você ouvir também. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.